Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje já estava na minha lista, qual eu queria gravar sobre romances históricos. Hoje eu pretendo falar sobre os romances de Rui Reis Tapioca, o autor que eu estudei na minha tese de doutorado, na minha investigação científica que eu defendi em 2016 pela Universidade Federal de Santa Catarina, sendo orientado pela professora doutora Rosana Cássia Camita e co-orientado pela professora Zulmira Tavares, da Universidade do Porto, de Portugal. Bom, eu conheci o Rui Reis Tapioca, a obra dele, por meio de uma especialização que eu fiz, a especialização em literatura e história nacional, pela UTFPR. E, desde aquele momento, por volta de 2010, eu passei a estudar a obra do autor, passei a escrever trabalhos sobre a obra dele, publicar artigos científicos. E, em 2012, eu elaborei um projeto para que eu pudesse investigar os romances Proscrito, publicado em 2004, e A República dos Bugres, publicado em 1999. Então, desde aquela época, eu venho trabalhando com as obras do autor, publicando textos em eventos científicos, apresentando palestras no Brasil e no exterior sobre o romance histórico e sobre a obra do Rui Reis Tapioca. O autor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, inclusive fiz a entrevista com ele no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, ali na 1ª de março, no centro do Rio. E ele, hoje, atualmente, está com seus 74 anos. Ele é nascido em 1947, na cidade de Salvador, Bahia. Ele é pai de 2 filhas, mora no bairro da Tijuca, é funcionário público aposentado pela Eletrobras e ele publicou o seu primeiro romance com 49 anos de idade. Ele se aposentou muito novo e foi atrás da sua maior paixão, que são os romances históricos. E, na entrevista, ele mesmo declara que é fã de Graciliano Ramos, Vidas Secas, romance regionalista da década de 30, e o Memorial do Convento, de José Saramago. Ele mesmo disse que leu mais de 4 vezes o romance de Saramago, que é um grande romance histórico, nós sabemos disso. Rui Reis Tapioca tem esse sobrenome Tapioca porque o avô dele tinha uma banca de tapioca no mercado municipal da cidade de Salvador. E, naquela época, então, o sobrenome, por exemplo, do ofício do próprio avô passou a ser, digamos, o sobrenome dele, do neto, né? O Tapioca veio transferido ao Rio de Janeiro, né, em busca de uma melhor ascensão profissional. Então, ele já mora no Rio há muito tempo. Tá? De antemão, ele é um apaixonado pelas letras nacionais, é um escritor que lê muito, um escritor de voraz leitura, pesquisa também sobre os assuntos que ele trabalha, né? A questão da linguagem, a questão do arsenal histórico que ele compõe nas suas obras, porque ele não gosta muito dessa peixe de ser chamado de romancista histórico, tá? Mas, ao mesmo tempo, as obras dele percorrem um percurso historiográfico, ou seja, faz parte de uma pesquisa científica, de uma pesquisa histórica que ele mesmo desenvolve por conta própria, e ele vai trabalhar os assuntos nos seus romances. Interessante também pensarmos que ele é um autor acessível, tá? Digamos, de fala, de conversa, mas ele é um autor mais recluso, não aparece na mídia, ou seja, não dá entrevistas assim, em canais de divulgação literária. Então, ele é um pouco mais recluso. Não aparece em feiras literárias também, em festas de literatura, bienais, e é autor de 7 romances. Há pouco tempo atrás, eu troquei um e-mail com ele, já estava escrevendo o 8º romance, me parece, ou o 7º. Tá? É interessante pensarmos que os romances de Rui Reis Tapioca são praticamente todos premiados. Então, ele é um autor, digamos, com uma chancela, né? Uma chancela literária importante. Antônio Torres, inclusive, foi parte do júri do primeiro romance dele, A República dos Bugres, em 1999, bem na virada do milênio, né? Do século XX para o século XXI. É interessante pensarmos também que ele aproveita parte dessas efemérides, que são os acontecimentos nacionais, por exemplo, a própria descoberta do Brasil de 1500, para publicar romances que chamam a atenção, inclusive, pelo título, que é o romance A República dos Bugres, romance de estreia dele, de 1999,
que ele foi premiado com o prêmio de Belo Horizonte, de Guimarães Rosa também, da cidade de Belo Horizonte, como eu mencionei. É um livro que, inclusive, eu já divulguei um pouco aqui no canal, algumas passagens, tá? São 530 páginas da história do Brasil. Então, é um personagem fictício chamado Quincas, que percorre de trás para frente, porque ele está ali chegando nas naus, na cidade de Salvador, nas embarcações portuguesas, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, quando Napoleão Bonaparte invade a cidade de Lisboa, e o Quincas chega na cidade de Salvador, e depois essas embarcações, as naus, vão até a cidade do Rio de Janeiro, capital, a capital da colônia, né, no caso, ultramarina, né, digamos assim. Devemos pensar que exige do leitor uma familiaridade com os acontecimentos históricos, desde a chegada da família real em 1808, mas reconhecer quem foi Carlota Joaquina, Conde Dou, bibliotecário Marrocos, né? Aqui o Machado de Assis também aparece bem pequenininho, o próprio Quincas ensina as letras do latim para a personagem machadiana. O personagem não, o próprio Machado de Assis. Agora, devemos pensar que é um romance também, digamos, de cunho histórico. Né? Pegando essa palavra histórico, ele problematiza a história oficial. Isso que é mais interessante. E ele não coloca na narrativa, eu gosto de diferenciar autor de narrador, né? Nós sabemos que são entidades autônomas, mas pensarmos que ao delegar o narrador a história, que não é só narrada em primeira pessoa, mas narrada em terceiro por narrador onisciente também, essa multiplicidade de narradores é uma marca recorrente do novo romance histórico, do novo romance histórico brasileiro, ou universal, se pensarmos assim. Inclusive, já foi tema aqui de um vídeo que eu comparo o romance histórico tradicional com o novo romance histórico. Eu vou deixar ali na nossa, vocês podem consultar na playlist do canal. Então, devemos pensar o seguinte, que essas adições problemáticas dentro da narrativa são questionadas, a questão se foi, de fato, uma fuga da família real portuguesa, ou foi uma migração, né? Então, ele problematiza por uma suspensão narrativa, ou seja, o narrador suspende a história para questionar essa história oficial. Interessante também pensarmos que as personagens, as autoridades aqui não são colocadas num pedestal, que estão ali à altura de outras personagens. Elas perambulam juntamente com as outras. Aqui tem o Dom Ubá II, que sai da região de Lençóis, na Bahia, que é ali o príncipe da África Pequena, naquela região da Gamboa, no Rio de Janeiro, que ele vai aproveitar de um expediente para visitar o Palácio de São Cristóvão e vai conversar com o Dom Pedro II com uma livre espontaneidade, entende? Então, essas relações sociais aqui na obra também são ali, digamos, adicionadas para percebermos que não tem ali personagens de autoridade vivendo numa hierarquia diante das outras personagens. Outro aspecto muito interessante no romance, como eu disse a vocês, é um romance histórico, é publicado pela Rocco, eu não tinha mencionado, no ano de 99, então são 530 páginas. Tá? Já é uma edição esgotada, então vocês podem comprar pela estante virtual, isso que é interessante também pensarmos. A capa, ele coloca uma imagem também de época, né, de os negros, inclusive cortando aqui o cabelo de um outro personagem também, que é a do Book, que é um artista local, tá? Um artista daquela época. Eu disse a vocês, né, que a parte que me chama a atenção também no romance é a questão linguística. Então, de fato, o Rui Tapioca fez uma pesquisa da linguagem para escrever esse romance, o idioma Yoruba, tá dentro da fala dos personagens negros e o falar lusitano nas camadas de hierarquia. Interessante também que essa parte das topografias urbanas da cidade de Salvador, Lisboa e Rio de Janeiro também são adicionadas em formato de epígrafes. Então, as epígrafes dão as localizações geográficas dos bairros do Rio de Janeiro, da região topográfica ali, da região central do Rio. Ele, o Rui Tapioca, assume que fez essa pesquisa por meio do livro do Padre Perereca, que é Memórias para Servir ao Reino do Brasil, que é um livro publicado pela editora do Senado. Eu vou deixar também para que vocês possam verificar nas referências na descrição do vídeo, que é um livro interessantíssimo de ler, porque o Padre Perereca foi o cronista da corte de Dom João VI, ele tinha a alcunha de Padre Perereca, ele era baixinho, gordinho e careca. Então era uma personagem muito hilária, né? Uma figura muito hilária.
e, de fato, ele vai rascunhar toda essa topografia da cidade do Rio. E o Rui Reis Tapioca se aproveita pouco desse livro para poder dar um ar imagético, né, um ar imagético do cenário de época. Inclusive, foi fruto de um artigo que eu escrevi e publiquei em Portugal. Tá? Lá em Portugal também apresentei artigos científicos falando um pouco dos excêntricos, tá? Essas personagens que estão fora do centro da narrativa. Inclusive, já foi também assunto de um dos vídeos aqui no canal. Então, é um romance interessantíssimo de ler, vocês vão dar muita risada, exige um leitor familiarizado com a história nacional, a história de Portugal também, porque nós temos trechos aqui que, inclusive, digamos, desmascaram as relações sociais entre as autoridades, enfim, que, digamos, coloca em xeque um leitor familiarizado com os eventos. O retrato do Brasil do Paulo Prado é lido na condição de uma tese aqui, inclusive, essas camadas intertextuais, a intertextualidade e a paródia são marcas recorrentes do novo romance histórico. Também foi fruto de um trabalho, de um vídeo nosso. Agora, pensarmos que Rui Reis Tapioca não ficou somente no romance de estreia. Posteriormente, ele publica Admirável Brasil Novo, que é uma distopia. O que é uma distopia? É, digamos, um local, né, prejudicial à vida de uma pessoa, é quase por aí. Desde a utopia de Thomas More, que era a condição de um local ideal de viver, nós temos uma distopia, que é o quê? Digamos, um governo, digamos, totalitarista, um governo autoritário, e aqui nós temos o Brasil, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma metonímia do Brasil, aqui para interpretarmos, inclusive a capa tem o Cristo Redentor, né? Ele faz um trocadilho com a obra do Aldous Huxley, que é um escritor de ficção científica, né? Que é Admirável Mundo Novo, ele troca a palavra mundo para o Brasil, tá? Foi publicado em 2002, e ele avança a narrativa para o ano de 2045. Então, ele coloca o Brasil sendo governado por um bispo de uma igreja evangélica, tá? É uma sátira também. Nós temos uma personagem aqui que vai perambular pela cidade do Rio de Janeiro e vai observar que a cidade já está toda fragmentada, a Baía de Guanabara extremamente poluída, as pessoas, para conseguirem atravessar a ponte Rio-Niterói, elas precisam colocar máscara, porque a poluição é tão grande, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas também poluída, e parte da Lagoa Rodrigo de Freitas virou um emaranhado de construções, digamos, clandestinas também, e a questão do trabalho informal também domina as ruas do Rio de Janeiro, já que nós sabemos, né? O trabalho informal, a informalidade, os camelôs. Então, ele nos provoca numa distopia chamada Admirável Brasil Novo. É uma sátira também, tá? Eu vou ler aqui um trechinho da contracapa, da quarta capa do livro, para vocês terem uma ideia. Peço licença a vocês. Quem nunca passou pelo menos alguns minutinhos pensando como será o amanhã? O que o futuro reserva para a cidade, o país, o mundo em que vivemos? Olha, ele formula interrogações, né? Munido desta preocupação, ele não, foi a pessoa que fez a quarta capa. Munido desta preocupação, de muito humor e sagacidade, Rui Tapioca, autor da República dos Bugres, faz neste seu segundo romance a ponte entre o tempo em que estamos e a sociedade em que poderemos nos transformar. Admirável Brasil Novo não é um livro premonitório, absolutamente, mas uma ficção alegórica, no mais alto estilo. A visão de um homem atento ao presente e às possibilidades que dele podem ser extraídas. Então, de fato, ele vai formular essa premonição, como a palavra que é utilizada na contracapa, na quarta capa, para poder, digamos, imaginar em que futuro o Brasil estará em 2045. Tá? Ele também faz um casamento aqui de algumas manchetes de jornais de época. Naquela época ele adianta isso, né? Isso também envolve uma técnica chamada pastiche, que é uma técnica da intertextualidade, enfim, de usar outros elementos textuais dentro do seu próprio texto, tá? Uma linguagem muito satírica. A personagem principal se chama Lázaro, o protagonista. Ele vai perambular pelas ruas do Rio de Janeiro. Tá? É um romance que tem praticamente 275 páginas. Em 5, 6 horas dá para fazer uma leitura bem interessante do romance, do segundo romance. O terceiro, O Proscrito, publicado em 2004, também pela editora Rocco, editora carioca, que também é uma sátira.
E ele coloca as naus de Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil e três integrantes, três tripulantes da nau, da navegação, eles vão se perder na região da Bahia. Tá? E aqui existe um cronista que vai contar essa história desses três integrantes, desses três homens que se perdem na região ali de Porto Seguro. É um romance picaresco, eu estou aqui lendo a orelha do livro, ambientado na segunda metade do século XV. Tá? É um memorial do pai Adão brasílico, é a crônica da licenciosa vida de um dos degredados deixados no Brasil no ano de 1500 pela Armada de Cabral. Armada, o conjunto, né, de embarcações. Tá? Utilizando a imaginação para preencher lacunas da história oficial, Rui Tapioca cria neste seu terceiro romance um protagonista que é o anti-herói por excelência, alguém da estirpe de um Gil Brás de Santillana, e um Lazarino de Tormes, que é o pícaro espanhol, né? Que é a questão do picaresco, que é esse herói sem caráter, ou seja, que burla as condições impostas pela uma sociedade para conseguir tirar algum proveito. Né? Nós estamos aí com o grande Metecapto, do Fernando Sabino, que também né, um romance picaresco. Nós temos aí o Memória Sargento e Milícia, do Manuel Antônio de Almeida, também, né? E o Lazarino de Tormes, que é um romance espanhol de um escritor anônimo. Né? Então, o Rui Tapioca, uma coisa que eu acho interessante na obra dele é que ele faz um estudo, ele é um leitor voraz. Então, ao formular outros romances, ele nos provoca também a questão da intertextualidade, de exigir um leitor minimamente informado e familiarizado, um leitor voraz também. Então, o seu terceiro romance, publicado em 2004, que também foi fruto de um artigo, eu vou deixar nas referências para que vocês possam ler, que chama A Presença da Metaficção Historiográfica na Obra Proscrito de Rui Reis Tapioca. O quarto, nós temos Conspiração Barroca. Tá? É publicado pela Saída de Emergência. É um romance que eu tive que encomendar para que um amigo trouxesse de Portugal. Naquela época eu não tinha ido a Portugal, eu estava começando a estudar esse romance. Tá? É de 2005, mas uma outra edição de 2008. Tá? E faz um apanhado da Inconfidência Mineira, dos integrantes da Inconfidência Mineira, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Tiradentes. Tá? Todas essas figuras emblemáticas da Inconfidência Mineira estão dentro do romance. E o Aleijadinho, o mestre da Pedra Sabão, fez vários altares das igrejas de Ouro Preto, Congonhas do Campo, São João del Rei, entre outras cidades, também é um dos protagonistas da obra. Tá? É um romance mais fidedigno à história oficial. De fato, o próprio autor disse que tomou como parâmetro os autos da devassa, que foram os processos judiciais que os inconfidentes responderam perante o crime que eles cometeram de lesa majestade pela Maria Louca, que é a rainha que faz com que essas figuras da Inconfidência, no caso, respondam pelo crime de lesa majestade, porque a questão do quinto do ouro, a questão dos impostos, da derrama, enfim, tudo está dentro da narrativa. São 330 páginas, tá? É um romance, digamos, médio, né? Que também emblemático, nos traz referências históricas importantes, referências topográficas das cidades mineiras, tá? Inclusive membros da própria Inconfidência que viajaram à Europa, que conseguiram, digamos, por meio depois da Revolução Francesa de 1789, rebuscar alguns ideais da própria Revolução para incorporar essa espécie de independência de Portugal antes de 1822. Nós sabemos que a Inconfidência Mineira foi, digamos, um ato, uma conspiração que movia ideais da nossa liberdade política, digamos, de Portugal. Né? É interessante também, eu deixo aqui para vocês, também ganhou um prêmio essa obra. Tá? Aí nós temos também que é o seu quinto romance, que é O Senhor da Palavra, que ele ganhou o prêmio lá em Florianópolis, uma obra que não é comercializada, tá? Uma obra em capa dura, que ele ganhou o prêmio Cruz e Souza, inclusive ele autografou essa obra para mim. O que é o enredo dessa obra?
ele formula um diálogo entre o padre Antônio Vieira, que escreveu os Sermões da Sexagésima, com o diabo. Então, os dois estão conversando, tá? É uma obra também que descamba para o lado satírico, mas faz parte também de uma pesquisa histórica. Então, quem lê os Sermões da Sexagésima, que é um dos mais clássicos do padre Antônio Vieira, vai reconhecer essa voz intertextual que é aqui adicionada dentro dessa obra. Tá? É uma obra também satírica, é um pouco mais rebuscada no aspecto da linguagem, isso é importante dizer. De fato, como eu disse a vocês, Rui Reis Tapioca ele faz uma pesquisa linguística para escrever os romances, né? Então, esse aspecto do barroco, dessa linguagem mais arcaica também aqui é adicionada. É interessante dizer isso. É uma obra também difícil de ser comprada, como ela não é comercializada, eu creio que só ficou dentro do número de volumes aí, de edições de volumes, né, que a própria Secretaria de Cultura de Florianópolis entregou aos participantes, inclusive ao ganhador do prêmio, que foi o autor Rui Tapioca. O último romance dele, como eu disse a vocês, ele está escrevendo um outro, mas ainda não publicou, pelo que eu saiba não, mas foi esse, tá? O Personagem, que é sobre a vida de Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa escreveu alguns textos satíricos, digamos, interrogando naquela época a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, né? Que é uma figura política importante em Portugal, e ele tem que responder por esse crime. Tá? Então, é uma narrativa mais policial e histórica, também descamba para uma região portuguesa que, de fato, aspectos topográficos são adicionados na narrativa, então as ruas, as vielas de Lisboa, tá? Em que a própria personagem vai fugir, que é o próprio Fernando Pessoa. Tá? Personagem significa persona, que vem do latim, e, segundo o próprio autor, vem da teoria de Carl Jung, tá? Que representa a personalidade que o indivíduo apresenta aos outros como real. Tá? Então, é narrado em primeira pessoa, como eu falei, mas também tem um narrador em terceira pessoa onisciente, que conduz, digamos, a narrativa. Tá? Interessante pensarmos que como eu disse a vocês, Fernando Pessoa está fugindo da polícia portuguesa, que é a chamada PVDE, então também exige um leitor medianamente informado acerca do trâmite histórico em que a narrativa ocorre, tá? Que o próprio Oliveira Salazar mandando os seus policiais pegarem o próprio Fernando Pessoa. Então é uma trama policial e histórica também, curiosíssima também de ser lido, tá? Ser lida. Então tem várias passagens aqui de cartas que são trocadas, inclusive o próprio Rui Tapioca afirmou que fez uma investigação histórica, os heterônimos de Fernando Pessoa também estão dentro da obra, trechos dos heterônimos, Álvares de Campos, né? Todos eles estão aqui também presentes na obra. É publicado pela editora do Chiado, uma editora europeia, tem em Portugal, tem na Espanha também, no ano de 2010. Também recebi o autógrafo do autor. Tá? Interessante dizer, como eu disse a vocês, eu fiz a entrevista ela foi reproduzida na minha tese, está lá no final, vou deixar também na descrição do vídeo para que vocês possam tomar esse conhecimento, mas diante de toda a explanação aqui feita, eu creio que deixei o gostinho para que vocês possam ler a obra de Rui Tapioca, que é uma obra extensa, né? Se contarmos todos os volumes aqui, passa de 1.500 páginas de leitura, mas de muito prazer e satisfação e de muita apreensão da história nacional, de vontade de conhecer os bastidores da história oficial e da história também, digamos, imaginária, né? Porque tem muito de imaginação do próprio autor. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, escreva nos comentários se você já leu alguma obra do Tapioca ou não, e se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, ative o sininho para ativar as notificações, não esqueça, escreva nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo.